Olá! Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre os ensinamentos de Buda sobre o sofrimento humano e como podemos aplicá-los em nossas vidas. Eu não sou budista, mas eu aprendi muito lendo a respeito dos ensinamentos de Buda. E também não sou nenhum expert, sou apenas um curioso aprendiz que está aqui compartilhando conhecimentos básicos sobre aquilo que me ajudou a expandir a minha compreensão. O meu objetivo aqui é o de passar para vocês um resumo didático, mesmo que não seja totalmente preciso, sobre os ensinamentos de Buda. Buda nasceu em 563 a.C. com o nome de Siddhartha Gautama, onde hoje fica o Nepal. Ele foi um príncipe que cresceu totalmente isolado e em meio à riqueza, e sem saber o que era o sofrimento. Diz a lenda que somente quando ele saiu do palácio, já adulto, é que viu de perto a miséria, a doença, a decadência. E aí descobriu que havia muitas coisas que ele não conhecia, como sofrimento, angústia e dor. Extremamente impactado, resolveu abandonar a vida de príncipe e saiu pelo mundo em busca de conhecimento. Viveu em extrema penúria, quase morreu de fome. Mas ele descobriu um caminho e em um determinado momento ele se iluminou. As pessoas começaram a chamá-lo de Buda, o que significa o iluminado. E eu vou falar daqui a pouco sobre o que é essa iluminação. Eu quero aqui enfatizar uma coisa. Ao que tudo indica, Buda era uma pessoa extremamente lógica. Ele era totalmente analítico. E Buda não queria ser um santo. E até onde eu sei, não tinha a menor intenção de criar uma religião. Não. Buda tinha um único objetivo, o de resolver o problema do sofrimento humano. Não somente o dele, mas como de todos. Ele descobriu um caminho que ele se dispôs a explicar para quem quiser ouvir. E que ele organizou nas 4 nobres verdades, com muita clareza e precisão. Ele adotou como se fosse a abordagem de um médico, descrevendo na primeira verdade nobre qual é o problema. Em seguida, na segunda, determinando qual é a causa do problema. Na terceira, qual é a solução do problema. E por fim, na quarta, qual é o tratamento. Então vamos às 4 nobres verdades. A primeira verdade é dukkha, que significa sofrimento, o que inclui dor, frustração, doenças, e explicita a verdade de que o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento pode ser descrito em níveis de profundidade. Em um primeiro nível, o sofrimento é apresentado pela dor física, como ferimentos, doenças, etc., e pela dor mental, como ansiedade, agonia, tristeza, depressão. Em um nível mais profundo, existe sofrimento ao buscarmos atender nossos desejos, seja para fugir da dor ou de sentir prazer. E muitas vezes conseguimos, mas a satisfação não se mantém. Aquele celular que quando você comprou era super atraente, quando surge um novo modelo, esse mesmo celular já não brilha tanto e perdeu a atratividade. E assim mudamos para os novos desejos. Isso acontece porque tudo muda a todo momento, e o sofrimento da mudança acontece a todo momento. Anicca significa impermanente, fluxo, mudança, e é característico de tudo. Tudo é interdependente e está em mudança. Não há nada no mundo que seja permanente e que você seja capaz de se agarrar para se sentir seguro. E o anseio por coisas seguras e permanentes gera sofrimento. E um nível ainda mais profundo do sofrimento é chamado de pervasivo, derivado da nossa identificação com o corpo e mente. Achar que somos o nosso corpo com a nossa personalidade, com as nossas memórias, traumas, histórias, pensamentos e emoções gera o sofrimento pervasivo. Buda disse que quem achamos que somos, esse eu, não existe e que não saber disso é a ignorância. Ignorância é então não saber que nós não somos o corpo e a mente. Então pausa porque isso é um divisor de águas. Se vocês viram o filme Matrix, o personagem principal precisa decidir entre tomar a pílula azul e seguir ignorante vivendo a vida como sempre, ou tomar a vermelha e enxergar que ele não é quem ele pensa que é.
E assim como no filme, isso não é uma questão de entendimento racional, precisa ser vivido. Bom, tendo entendido qual é o problema, Buda fala sobre a causa do problema, que é a segunda nobre verdade, Trishna, que significa sede, desejo, ânsia, apego. Surgem a ignorância, o ódio e a cobiça e outros sentimentos para evitar dor ou buscar prazer. O sofrimento surge com o contato com o que é desagradável ou a perda de contato com o que é agradável. Ou seja, seus desejos não satisfeitos levam ao sofrimento. Aqui é importante falar um pouco sobre o termo samsara. Samsara significa o fluxo incessante de renascimentos através dos mundos. Independentemente de se você acredita em renascimentos e reencarnações, isso não vem ao caso. O que importa aqui é que samsara é uma roda que gira incessantemente até que se descubra como interrompê-la. E essa roda inicia-se no desejo, que leva à ação, que é o karma, e que por sua vez leva a consequências que perpetuam a roda da samsara. E ela segue se repetindo enquanto se permanece na ignorância. E o conceito é de que essa cadeia de desejos e buscas é que impulsionam os seres a renascerem indefinidamente até que se remova a ignorância. Portanto, tudo se resume a sair desta ignorância sobre a realidade. Sair desta ignorância é a solução do problema. Vamos então à terceira nobre verdade, que fala sobre Nirvana, que significa despertar, iluminação, mas também cessação, extinção, livrar-se dos desejos e responder de modo diferente, em um estado de completa sabedoria e compaixão por todos os seres vivos. Outro significado interessante de Nirvana é expirar. Se pensarmos que respirar é vida, em grego, pneumas, respirar, curiosamente significa também espírito. Se fosse possível segurar a inspiração indefinidamente, e se você ficar se apegando ao ar, ficar com o desejo de não soltar o ar, você perderia a vida. Nirvana significa expirar. Que alívio, deixar ir. Porque se você confiar e deixar sair o ar, ele volta para você. Se você não deixar ir, você se sufoca. Nirvana é não apegar, é deixar ir, é entregar. Seguir na ignorância é seguir achando que esse eu existe. Esse eu com desejos, apegos, essa tentativa permanente de ter controle, de se agarrar. Nirvana é despertar para a realidade de que esse eu não existe e entregar-se. O estado de Nirvana, que por sinal temos que cuidar para que não se torne um desejo, pode ser descrito em 3 tipos. Cessação temporária. Em meditação profunda, por alguns instantes, é possível sentir a cessação do sofrimento, mas quando a mente volta a funcionar, o sofrimento retorna. O segundo tipo é Nirvana com resíduos. É uma iluminação com resíduos de experiências passadas. E o terceiro é o Nirvana sem resíduos. É uma iluminação permanente com libertação total da ignorância. Será que é isso mesmo? Eu vou fazer um parênteses aqui porque é muito difícil a gente acreditar e aceitar que a gente não é quem a gente pensa que é. Um livro com o sugestivo nome de Por que o Budismo é Verdade, de Robert Wright, fala em um trecho sobre uma teoria da psicologia moderna que é a da mente modular e que diz o seguinte: pensamentos pensam por si próprios e surgem espontaneamente. Meditadores experientes conseguem perceber que um pensamento simplesmente surge e depois desaparece. E a teoria da mente modular diz que a mente é uma série de módulos especializados de diferentes partes do cérebro. Um que se dedica a impressionar pessoas, o outro que quer conseguir comida, o outro que é para ir ao banheiro. E esses módulos ficam competindo pela atenção da consciência como se ela fosse uma tela de cinema onde cada módulo fica competindo pelo espaço na tela. Então formamos a ideia de que existe um eu pensando, mas na verdade o processo mental é muito mais descentralizado. E o nosso módulo racional, que acha que é o eu, não é o presidente dessa organização que toma decisões. Não, é mais como se fosse o Relações Públicas.
Alguém que precisa dar um jeito de explicar as coisas de um modo coerente para as outras pessoas. Pratique observar seus próprios pensamentos e emoções como se fosse um observador externo e veja o que descobre sobre si mesmo. Feche o parênteses. Espero que isso te ajude a se questionar cada vez mais profundamente. Vamos então à quarta nobre verdade, que é Marga, o caminho, onde Buda ensina qual é o tratamento ou método em que se mostra passo a passo sobre como sair do sofrimento. O filósofo Alan Watts ensina o seguinte: neste caminho procure, se conseguir, não se apegar a nada, o que é um problema, porque querer desistir do desejo já é um desejo. Então desista do desejo o quanto puder, mas não vá além disso. É por isso que Buda fala sobre o caminho do meio. É o caminho do meio entre aquele extremista disciplinado que se esforça para bloquear todos os desejos e aquele que busca atender os desejos e sentir prazer sem fim. O caminho do meio, portanto, tem um sentido sutil. Não deseje desistir de mais desejos do que você é capaz. Então, se você é capaz de parar de sentir desejo por chocolate, por exemplo, faça isso. Mas se você obcecar que não pode sentir desejo por chocolate, você passou do ponto e está sofrendo por excessivamente desejar parar de desejar chocolate. Ok? Bom, este ensinamento é desdobrado em 8 caminhos. Vamos a eles? Primeiro, visão correta. É basicamente ver tudo que você viver à luz das 4 nobres verdades, como se elas fossem um mapa que estamos sempre olhando. Segundo, intenções corretas. Trata-se de agir no mundo com muita convicção, coerentemente com essas 4 nobres verdades. Terceiro, comunicação correta. Diga a verdade, independente de medo ou tentação. Fale de uma maneira não violenta, não machuque os outros e não diga palavras duras. Até mesmo palavras verdadeiras, mas ásperas, não devem ser ditas. Seja também disciplinado na fala, não falar em excesso. Quarto, ações corretas. É sobre viver eticamente, sem machucar os outros, sem matar, sem roubar, sem luxúria, sem intoxicações com bebida e fumo, e tomando ações que sejam pacíficas e harmoniosas. Quinto, meio de vida correto. Diz respeito ao nosso trabalho, que deve ser realizado por meios justos, honestos, sem matar, sem explorar as pessoas. Não vai funcionar ser um bandido e, com o dinheiro roubado, tentar se livrar do sofrimento e atingir o nirvana. Buda disse que não vai dar certo. Os 3 últimos são sobre meditação. Sexto, esforço correto. Aplicar disciplina, força de vontade para manter o hábito da meditação. Hoje em dia a meditação já se tornou mais aceita, mais palatável. Ainda bem que ficou para trás a imagem do monge meditando em uma caverna. E criar o hábito da meditação faz cada vez mais sentido para todos. O sétimo é o mindfulness, um termo em inglês que hoje está muito popularizado, que significa estar consciente a todo momento. As sensações do corpo, do ambiente, da respiração, dos pensamentos, das emoções, estar no presente, no agora. E o 8º é a meditação profunda, Samadhi. Buda chegou à iluminação através de profunda meditação. Samadhi é uma meditação tão profunda que os segredos do universo e sobre si mesmo se revelam. Experienciar esse estado e vivenciar o verdadeiro eu e sair da ignorância. Portanto, não se sai da ignorância entendendo o conceito, nem acreditando, nem aceitando. É só experienciando, é vivencial e se tornará verdade somente para quem passar por isso. E me parece que Buda nunca quis convencer ninguém de que isto é verdade. Ele simplesmente disse: eu cheguei lá e me pediram para explicar o caminho. Então, o mapa está aqui. Quem quiser vai, quem não quiser, tudo bem. Mas o fato de estarmos aqui depois de 2.500 anos usufruindo do que ele disse, já nos indica a respeito da validade e do impacto da obra. E mais, Buda disse que os ensinamentos dele são como uma jangada que se usa para cruzar um rio. Uma vez que você cruzou o rio, não precisa mais da jangada.
uma vez que você entender a verdade da vida por si mesmo, não fará sentido permanecer apegado aos ensinamentos. Este foi um apanhado geral sobre o que eu entendi a respeito dos ensinamentos de Buda sobre como se livrar do sofrimento. A quarta verdade nobre ensina os 8 caminhos que conduzem à terceira verdade nobre, que é o Nirvana. O Nirvana leva à cessação dos desejos, que leva à segunda verdade nobre. E se cessaram os desejos, cessaram também os sofrimentos, que é o problema enunciado na primeira verdade, e assim o objetivo de Buda foi atingido. Buda foi um ser genial, espetacular. O meu recado de hoje foi esse. Se você gostou e deseja se aprofundar no seu desenvolvimento, visite o site da Academia UOL. O link está na descrição desse vídeo. Lá você encontrará uma comunidade de pessoas do bem, onde todos se ajudam e compartilham conhecimentos em prol de uma vida espetacular. Eu fundei a Academia UOL para que ela funcione como um lugar de compartilhamento de aprendizados que ajudem as pessoas a viverem cada vez melhor e no máximo do seu potencial. Assista a Masterclass Estabilizando a Mente, que pode te ajudar a lidar melhor com o estresse e acalmar a sua mente. E se você deseja dormir melhor, confira a Masterclass do Sono UOL, uma parceria com o psicólogo César Fialho, que vai te dar dicas sensacionais para você dormir bem. Os links estão todos na descrição. Muito obrigado e até a próxima!